Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez, já estamos de volta. O ministro Ronaldo Bento, o Ministério da Cidadania, está vendo aí o tempo passar. Tem até essa sexta-feira, dia 9 de setembro, para confirmar de forma definitiva a antecipação dos pagamentos desse mês de setembro. Já venho falando que caso o governo não antecipe, será um tiro no pé. E isso a gente já viu, e viu a decepção de muitos beneficiários. A exemplo das mães-chefes. As mães-chefes agora deveriam estar recebendo R$ 1.200. No entanto, como ficaram de fora da PEC dos 41 bilhões de reais e deram preferência a caminhoneiros, taxistas, importante também ter aberto as novas vagas, 2.200.000 vagas. Estão falando agora em colocar mais 804 mil beneficiários no Auxílio Brasil nesse mês de setembro. Estão falando de liberar esse empréstimo daqui para o dia 15. Tudo isso, o ministro Ronaldo Bento, a gente está aguardando essa confirmação de juros de 2,14% ao mês, que é comparado aí ao empréstimo que funciona hoje para aposentados e pensionistas, que é o menor do consignado. Ou seja, o governo tem até essa sexta-feira para anunciar essa antecipação, para evitar outro tiro no pé, né? Um ditado popular, deixar as mães-chefes, mais a maioria, né? Mais da metade dos beneficiários que recebem Auxílio Brasil são mães-chefes, e hoje as mães sentem a diferença. As mães hoje eram para estar recebendo no mínimo R$ 1.200, no entanto, apenas R$ 600. E o governo tem a chance agora de pelo menos tentar minimizar, não é nem corrigir esse erro, é antecipar isso, antecipar os pagamentos. Até sexta-feira, dia 9, ainda dá tempo. Agora, se ultrapassar essa data, é lastimável se isso acontecer. Olha, eu tenho notícias sobre a liberação do empréstimo consignado ao pessoal do BPC. Aqui tem uma novidade em que os representantes legais podem fazer o empréstimo, mas os bancos já estão autorizados para isso, a lei já permite. Então você que faz parte do BPC tem interesse em fazer esse empréstimo consignado a respeito dos representantes legais, eu tenho uma informação para você, então fique atento, tá, gente? Primeiro, como é que você está, hein? Tudo bem? Como é que está a família? Tá bem? Desejar mais um dia abençoado por Deus, um dia de conquistas. Desejar, no fundo do meu coração, que seja um dia próspero para você, para todos os seus parentes, seus familiares. Bora trabalhar? Peço para você dar um joinha, dar um like aqui, importante, faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Deixa eu responder logo uma pergunta. Eu já vi vários inscritos desistindo do empréstimo consignado pela demora. Teve muita gente que fez aqui o pré-cadastro. E muita gente que fez pré-cadastro com a promessa de que as financeiras iriam colocar o depósito, né, fazer aí o pagamento, e não liberou. Por que não liberou? Porque as financeiras não têm esse direito de fazer o pagamento. O dinheiro sai da Caixa. A Caixa Econômica Federal recebeu mais de bilhões de reais nesse último final de semana. O Ministério da Cidadania, né, o governo federal, liberou grana, bilhões de reais com esse destino do empréstimo consignado. E aí, poderemos sim ter esse empréstimo iniciado daqui para o dia 15. O que chama atenção é, quem fez o pré-cadastro é obrigado, se desistiu agora, enquanto o dinheiro não estiver na sua conta, dá tempo ainda de você cancelar. Então, se você não quer mais, entre em contato com a financeira e cancele. Por lei, é permitido isso. Agora, depois que o dinheiro cair na sua conta, aí fica mais difícil. Enquanto o dinheiro não caiu na sua conta, esse pré-cadastro você pode confirmar e cancelar. Alex, eu estou tentando cancelar que eu desisti, a financeira está dizendo que não cancela mais. Procure seus direitos. Procura aí a Defensoria Pública da União. Olha, me prometeram pagar e até agora nada. E agora eu desisti pela demora, não quero. Quero cancelar e a financeira disse que não pode cancelar. Se o dinheiro nem entrou na sua conta. Então, por lei, dá tempo de você cancelar, tá? Esse mês, gente, vai ser um mês tenso. Um mês para novas famílias. Notícia boa, 804 mil famílias entrarão. Essa é a previsão. E a notícia triste é a reanálise. Eu já venho falando sobre isso. Mês de setembro teremos cortes. Famílias que não cumprem as regras. Reanálise vai acontecer, já está acontecendo e a gente pode ter aí
milhares de pessoas cortadas do benefício do Auxílio Brasil, tá? Eu já venho falando sobre isso, eu vou trazer mais detalhes para você do que se trata isso. Primeiro, eu nunca me canso, né, de ouvir as promessas que a gente espera, a gente ainda dá crédito, em que o ministro Ronaldo Bento, ele falou em várias ocasiões sobre essa liberação do empréstimo consignado, né, que vai sair daqui para o dia 15, e também sobre essa antecipação. Quem lembra disso? Quem lembra que ele falou em várias oportunidades? A tendência é a gente liberar sempre no início do mês. Os pagamentos que são realizados no final do mês, a gente vai fazer com que os pagamentos sejam liberados sempre no final de cada mês. Quem está lembrado disso? Então pronto, bora lá. Primeiro vamos ouvir o que disse ele. Preste atenção. Ele falou justamente o seguinte, durante a participação. Por isso que eu falo, o ministro Ronaldo Bento, ele tinha dito que iria liberar esses valores e agora é responsável por isso. Tem que fazer essa liberação. Ministro Ronaldo Bento, e aí? Como funciona essa liberação? Tem que ser antecipado, vocês têm até sexta-feira. Veja. A nossa proposta é estar sempre aperfeiçoando o programa. As contas nossas de água, de luz, né, de telefone, elas já têm, por questão de convenção, um prazo no início do mês. Então a ideia do programa é que também nossos beneficiários eles recebam o benefício, assim como os trabalhadores recebem o seu salário no início do mês. Isso facilita toda ali a logística dentro da própria casa, dentro do próprio lar dessas famílias. Porque quando a gente estende muito para uma segunda quinzena, muita coisa fica por pagar. E a gente está aperfeiçoando o processo para trazer esse pagamento para a primeira quinzena dos meses, né, subsequentes, a partir de agora de agosto, e com isso trazer um conforto também para que essas famílias já recebam no início do mês e possam fazer frente a esses pagamentos, né, a essas despesas que ela tem do lar. É essa, Emerson. Então, Saulo, Eides, a nossa ideia é permanecer aprimorando o processo, conseguindo fechar a folha de pagamento o mais rápido possível. Então, temos os nossos parceiros aqui com relação à execução do pagamento, Dataprev e Caixa Econômica Federal. Então, a nossa ideia é conseguir consolidar, fechar a folha, que é sempre fechada de um mês para o outro, até porque a gente tem um processo de averiguação, a gente tem um processo de inclusão de novas famílias. Então, a gente encerra o mês anterior e, a partir do primeiro dia do mês subsequente, que é o mês do recebimento, a gente fecha o que chamamos de folha de pagamento. Então, a gente está trabalhando com a modernização, junto com esses parceiros, para que a gente consiga consolidar essas informações no menor prazo possível e essas famílias recebam o quanto antes. Então, é um processo, né, que a gente vem de aprimoramento de pagamento, e a minha ideia, a minha intenção, né, a intenção do Ministério como um todo, é que a gente esteja sempre antecipando e, de preferência, já começando o pagamento na primeira quinzena. Tá? Então, seja agosto, seja também setembro, pagar na primeira quinzena de setembro também. Pois é, como você ouviu aí, né, o ministro ele deixou bem claro em várias participações, né, participou de vários programas e deixou bem claro, a nossa intenção é essa, por isso que ainda acredito, e vários comentaristas também, nós acreditamos, compartilhamos a mesma ideia. Agora, é até essa sexta-feira, dia 9 de setembro, se o governo pretende ter apoio popular, se o governo quer ajudar esses que estão aí na pindaíba. A pindaíba é o seguinte, é quando muita gente não tem mais nada o que oferecer. O armário já acabou a comida, não tem mais nem o que preparar. Assim de gente, ó, que está numa situação difícil, delicada. Aí esperar 40 dias em intervalo, por exemplo, quem recebeu no dia 9 de agosto deveria receber agora, dia 9 de setembro, para ficar os 30 dias. Né? Agora essa história para o dia 19 é uma tristeza. Por isso que a gente acredita que daqui para sexta-feira, né, que nessa sexta-feira, durante o horário comercial, até as 5 da tarde, é possível sim ser antecipado. Alex, se não acontecer isso, prepare-se, é um problema. Né? Olha, deixa eu falar aqui dos beneficiários também do BPC, antes de falar dos cortes, porque está dando muito o que falar, o pessoal perguntando, Alex, realmente o assunto que me interessa é a antecipação, então esperar até sexta-feira, até o final, né, dessa sexta-feira, para ver o que acontece, e também esperar esse empréstimo consignado ser liberado daqui para o dia 15, já que ele falou em primeira quinzena, e com juros importantes, 2,14%. Gente, olha no teu celular,
olha aí no teu notebook, que é informação a respeito sobre o BPC. É que o governo aprovou esse empréstimo consignado e aí até o representante legal pode ter direito. A dúvida é a seguinte: os bancos se manifestaram? Os bancos já podem, você já pode procurar aí, você que é representante legal do BPC, né? Tem alguém da sua família que recebe BPC, não pode ir, mas você já pode ir. Como fica essa situação? Sim ou não? Então, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, e diz justamente o seguinte, ó. Você está vendo aí o seguinte, deixa eu mostrar aqui para você, que fala sobre essas regras, que diz o seguinte: o procurador representante do titular do benefício civilmente capaz, outorgado mediante instrumento de procuração particular ou público. O artigo 3º diz: os titulares de benefícios de aposentadoria, pensão por morte, também da renda mensal vitalícia prevista na Lei 6.179 de 1974 do BPC, de que trata o artigo 20 da Lei nº 8.742 de 1993, e os benefícios que tenham como requisito para sua concessão e preexistência do BPC, de que trata o artigo 20 da Lei número 6.742, na verdade é a Lei 8.742 de 1993. Poderão autorizar descontos no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de crédito consignado concedidos por instituições consignatárias acordantes, desde que fica a critério da instituição consignatária acordante a contratação de crédito consignado em benefícios pagos por meio de representante legal, tutor nato ou tutor judicial, curador ou guardião. Aí diz: é vedado ao procurador que apresenta instrumento de mandato particular ou que esteja cadastrado no sistema apenas para fins de recebimento do benefício autorizar o bloqueio ou desbloqueio do benefício para operação de crédito, salvo autorização expressa em instrumento de mandato público para este fim. Quando ele fala de benefício do Auxílio Brasil sobre empréstimo consignado, muita gente que faz parte do BPC ficou muito feliz. Alex, quer dizer que eu já vou poder pegar aí o empréstimo consignado do BPC, não é isso? Agora, e os tutores? E o representante legal? Como você viu, deixou aberto a critério dos bancos. Ou seja, nenhum banco, até o momento, se manifestou a favor. Então, esse representante legal do BPC depende da negociação de cada banco. Essa instituição é quem pode decidir se vai liberar ou não esse empréstimo a esse representante legal. Ou seja, até o momento, muita gente estava dizendo: eu já posso ir no banco fazer esse empréstimo, esse pedido desse empréstimo consignado? Não, ainda não. Porque eu já tive contato com algumas agências, alguns bancos, e nenhum deles confirma essa notícia. Ou seja, a lei é aprovada, mas na prática está dependendo de quê? Dos próprios bancos. Então os bancos estão analisando essa situação sobre o tutor. Agora, quem é o titular do BPC? Esse sim pode fazer o empréstimo. O titular pode fazer o empréstimo do BPC. O titular. Agora, o representante legal, que muitos estavam comemorando: ele não pode ir, Alex, que ele está enfermo, é doentinho, mas ganha aí o seu benefício, e aí, como representante legal, posso me dirigir. Infelizmente, ainda vai ter que aguardar mais um pouco até que esses bancos se mobilizem e possam, pelo menos, no mínimo, responder, os questionamentos, ou seja, fazer uma campanha. Você que é tutor legal do BPC já pode fazer o seu empréstimo, enfim. Então, até o momento, nada. Mas é aquela coisa: se você quiser dar uma tentativa e ir até essa financeira, para ver se você, como tutor legal, como representante legal, se você tem interesse, procure a instituição para ter mais detalhes, tá? Porque tem cada banco, cada financeira vai ter o seu tipo de negociação. Negociação tipo: eu vou até a sua casa e ele mesmo, o titular, já que não pode vir, a gente pode ir lá para ele assinar. Enfim, essa é a situação, tá? Então vai ter negociação
personalizada. Cada um vai ter um atendimento personalizado nesse caso aí, ok? Pessoal, tá claro? Se você ficou em dúvida, como esse vídeo vai ficar gravado, você retorna para você ver novamente, tá? Então, deixar bem claro isso. Infelizmente, a lei foi aprovada, felizmente que foi aprovada, só que ainda não foi totalmente esclarecida, que deixou bem fácil, né? Deixou aí bem claro de que quem pode liberar ou não é a própria financeira. Ou seja, você vai ter que negociar e a financeira geralmente, ó, bota aqui o juro lá em cima, né? Então, até isso tem que negociar primeiro antes de qualquer contrato assinado, tá, gente? Eu sempre digo que o bom é você pesquisar a financeira. Vai na financeira, vê essa situação. Eu sou representante legal, eu posso fazer um empréstimo? O meu filho, alguém da sua família é o titular, mas eu sou representante legal. Se precisar, essa pessoa, esse representante da financeira aí, até a sua casa, enfim, vê o titular e fica a negociação de cada um, tá certo? Porque o banco é que tem autorização se vai liberar ou não, ok? Alex, esses cortes que terão agora nesse mês de setembro, por que esses cortes vão acontecer? Eu já venho falando, existe uma tal de linha de emancipação. Como é que funcionam os cortes? Atenção a essa reanálise que o governo vai fazer. Tem muita gente que vem recebendo Auxílio Brasil que é aposentado e a lei diz que não pode estar recebendo nenhum benefício previdenciário. Teve gente que estava recebendo Auxílio Brasil e se aposentou. E o governo não tinha feito atualização, mas com os dados do CAGED, para quem tem carteira assinada, os dados do próprio INSS, o governo agora, através da DataPrev, está reconhecendo que existe gente aí, muita gente que está recebendo benefício de forma irregular. Essa é a versão do governo. Então, linha de emancipação é o primeiro limite. Essa linha de emancipação trata-se de um valor, R$ 525 por pessoa, que eles chamam de renda per capita. Então, se ultrapassar isso aí, perde, agora já no mês de setembro. Existem outras duas linhas, a linha de pobreza, que é no limite de R$ 210, e a linha de extrema pobreza, que é de R$ 105. O que é que o governo vem falando? É que tem gente que trabalha em prefeitura, recebe o salário e está recebendo Auxílio Brasil. Com essa atualização do CAGED, do INSS, com esse banco de dados, a DataPrev descobriu e deu toque ao Ministério da Cidadania e Irregularidades. E através do próprio Ministério, não, está irregular, então tem que cortar. Então, por exemplo, tem pessoa que conseguiu emprego com carteira assinada com o valor que ultrapassa esse limite. E aí, muita gente perguntou, Alex, mas o governo não falou que quem conseguiu emprego com carteira assinada pode receber a mais de R$ 200 até 2 anos? Pode. Só que o presidente, até esse momento, não sancionou, não assinou. Tem 2 projetos aí, que é o Auxílio Criança Cidadã, para famílias que têm crianças de 0 a 4 anos incompletos, que se não conseguir uma vaga numa creche pública, vai no CRAS, atualiza lá os dados e pede para que consiga uma vaga. E aí o governo consegue uma vaga numa instituição conveniada, particular, e aí você coloca o seu filho tempo parcial, que é um turno, ou tempo integral, 2 turnos. E o banco é que, o governo é que vai pagar essa instituição para abrir uma vaga para você. Esse programa, Auxílio Criança Cidadã, esse benefício ainda depende da sanção do presidente. Igualzinho que é o benefício, né, que é o bônus de inclusão produtiva, que é o BIP. Esse bônus de inclusão produtiva trata-se de você conseguir um emprego carteira assinada e receber mais R$ 200 durante 2 anos. Depois de 2 anos é cortado. E por que o governo agora está cortando essas pessoas com carteira assinada? Porque tem gente que conseguiu emprego com carteira assinada, só que com valor acima do limite. Acima do limite. Então, qual é o limite? A linha de emancipação? R$ 525. Então, se você consegue um emprego e depois que você faz a soma de toda a sua renda, Auxílio Brasil, mais esse emprego, carteira assinada, se você somar e dividir pelo número de beneficiários, o número de membros da sua casa, se ultrapassar esse valor de R$ 525, o governo entende que você ultrapassou essa linha de emancipação e aí vai cortar nesse mês de setembro. A grande questão é, por que cortar esse mês de setembro se o governo está no período de apoio, está precisando de apoio popular, né? Está na eleição, dia 2, praticamente daqui a 3 semanas vai ter a eleição. Ninguém responde, né? Poderia fazer isso depois de outubro, mas estão fazendo agora. Aposentados, tem aposentados que estão recebendo o Auxílio Brasil. O governo disse que depois que o INSS, depois desse período de pandemia, passou os dados, descobriu que tem muita gente aposentada ou se aposentou que ainda está recebendo Auxílio Brasil e por lei não pode, que eles chamam de acúmulo de benefícios. Por isso que eles vão fazer esses cortes, tá?
Outra coisa, existe a questão da inconsistência cadastral. Tem pessoas que passou uma informação de que era uma pessoa que estava precisando do Auxílio Brasil, que a renda era quase zero, ou algo parecido dentro de extrema pobreza, ou seja, até 105 ou até 210 reais, estava ganhando esse valor. E aí foi resolver de fazer um empréstimo, aquele Sim Digital pelo Caixa Tem, que libera R$1.000, que agora está para aumentar para 1.500. O que acontece? Você fazia o pedido pelo Caixa Tem, dentro do Caixa Tem um aplicativo, tinha lá uma ferramenta, tem uma ferramenta que fala Sim Digital, você preenche, responde todo o questionário e dentro de 2 a 10 dias é liberado esse empréstimo se for aprovado. É o Sim Digital. Muita gente foi lá, queria pegar o valor máximo de R$1.000. E entre o questionário era necessário saber sua renda. Quanto maior a renda, maior o valor que você pode fazer de empréstimo. Resultado, tem gente que tinha dado renda zero no CRAS, ou tem gente que colocou, a minha renda é R$105, R$200. Quando foi fazer o empréstimo digital, aí omitiu a informação e colocou o valor. Qual é a sua renda? 600, 700, 500, totalmente diferente. Resultado, foi pego pela malha fina. Foi pego pela data prévia. Eles chamam isso de inconsistência cadastral. Resultado, estão pedindo para fazer a atualização e corre um sério risco de ser cancelado, cortado agora nesse mês de setembro. Tá? Outra situação, famílias que querem entrar no Auxílio Brasil, fez o CAD único, o cadastro, mas não atualizou. Por que não atualizou? Tem gente que não estou recebendo Auxílio Brasil, então tanto faz, deixou para lá. Só que o governo tem 3.500.000 vagas, tem orçamento para colocar 3.500.000 pessoas no Auxílio Brasil. O mês passado, abriu uma lista e colocou 2.200.000. Por que não colocou os 3,5 milhões? Porque tinha muita gente com cadastro desatualizado. Resultado, abriu vagas e colocou 2.200.000. Agora, o governo está trabalhando, está estudando para abrir 804.000 vagas. Por isso que quem tem os dados atualizados, passou na entrevista, está pronto para entrar, esses serão selecionados agora. Cerca de 804.000, essa é a expectativa, que entra agora nesse mês de setembro. Vocês estão entendendo? Quem está com os dados desatualizados, infelizmente, não vai ser selecionado. Então, essa é a questão. Tá? Então, muita gente vem falando sobre esses cortes. Olha, Alex, e por que inventaram esse negócio de tipo de público? Público, por que isso? Chamaram aí público, 3 novos públicos, público 4, público 5, público 6. Tem gente que estava trocando até a ideia dizendo que, Alex, o meu NIS é 4, o meu NIS é 5, o meu NIS é 6. Quer dizer que eu vou estar nessa situação? Não tem nada a ver. Público é um tipo de classificação que o governo resolveu fazer. Então não tem nada a ver com NIS 4, NIS 5, NIS 6, esqueça, não tem nada a ver. Essa é outra história, tá? Então, esses 3 novos públicos que o governo classificou, que o Ministério da Cidadania classificou, foram definidos em função da gravidade das inconsistências. Aí diz que no público 4 estão famílias que já haviam sido convocadas pela averiguação cadastral ou pela focalização do primeiro semestre, enquanto as famílias dos públicos 5 e 6 estão sendo convocadas pela primeira vez nesse ano. E aí trata que o público 4 é o mais grave, é considerado mais grave porque por configurar uma reincidência na inconsistência cadastral em um curto espaço de tempo e pelo mesmo vínculo de trabalho ou benefício previdenciário assistencial identificado no primeiro semestre. Aquilo que eu vinha falando sobre aposentados, por exemplo, pessoas que conseguem emprego e carteira assinada com valor lá em cima, que ultrapassa aí o limite. Famílias que trabalham em prefeitura estavam recebendo. Então, essas famílias têm renda superior à necessária para fazer jus ao programa. Então, essas famílias terão os benefícios cancelados nesse mês de setembro. E aí os novos públicos, os outros novos públicos, o público 5, o responsável familiar deverá atualizar o cadastro ainda nesse mês de setembro e a partir de outubro o benefício poderá ser bloqueado por até 2 meses ou cancelado de forma definitiva em dezembro. Já o público 6, que é composto por famílias não beneficiárias do Auxílio Brasil e que tem dados inconsistentes. Pronto, esse público 6 é considerado o público que tem apenas o CAD único. Fez o cadastro único, mas como não tinha selecionado, não foi selecionado para o Auxílio Brasil, muita gente desistiu, não quis mais atualizar. Não quis atualizar. Então o governo chama esse público de público 6. São do CAD único, mas tem os dados inconsistentes ou não atualizados. Então, essa é a situação. Tá claro, pessoal? Vocês entenderam aí? Muito bem. Então, esses cortes estão sendo preparados para esse mês de setembro, tá?
Toda expectativa, portanto, vamos torcer que até essa sexta-feira, que o governo possa antecipar esse pagamento do Auxílio Brasil nesse mês de setembro, e também na expectativa sobre o anúncio do início do empréstimo consignado de 2,14%. Deus queira que seja definido em 2,14%, porque será muito importante isso, tá, gente? Acima disso é a agiotagem. Essa é a verdade, tá? Tô no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer seguir? Então vai lá, segue a gente. Teria o maior prazer de ter você como amigo. Blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.